Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz e hoje vou falar sobre o tema: como seremos após a ressurreição? O corpo que receberemos após a ressurreição tem alguma identidade com o corpo que temos hoje? O corpo da ressurreição realmente será físico, material? Ele será igual do mesmo jeito que o atual? Se ele será diferente, que forma que ele tomará? E se eu tiver um defeito físico, ele permanecerá no corpo da ressurreição? Estas são algumas perguntas, várias, que são levantadas acerca do corpo humano após a ressurreição dos mortos. Naturalmente que não se pode responder com detalhes como isso se dará. Entretanto, há ensino suficiente sobre o assunto que nos pode levar a algumas conclusões, pelo menos em aspectos gerais. Mas para responder às perguntas feitas, pelo menos tentar, ao menos, sinalizar, é necessário falar sobre a centralidade da ressurreição para a fé cristã. Vamos fazer a leitura de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 até o 14, que nos diz o seguinte: Ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição de mortos. Mas se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Paulo quer dizer que se não há ressurreição, estamos crendo no Deus errado e sendo testemunhas de uma farsa. Não apenas isto, mas a fé seria sem efeito e não teria mudado, estando todos perdidos, inclusive os mortos, ou seja, aqueles que já morreram. A ressurreição não era muito considerada no Antigo Testamento. Há duas passagens que falam sobre ela. Isaías, capítulo 26, versículo 19, que eu vou fazer a leitura aqui, e você pode me acompanhar. 26, versículo 19, que nos diz o seguinte: Os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão, despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é orvalho de luz, e sobre a terra das sombras faloais cair. E o outro texto se encontra em Daniel, capítulo 12, versículo de número 2, que nos diz: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Enquanto Isaías menciona apenas a ressurreição dos justos, Daniel fala da ressurreição dos justos e ímpios. No Novo Testamento, é central o ensino sobre a ressurreição de Jesus, que tanto forma a base quanto a natureza da esperança da ressurreição. Jesus é o penhor e a garantia de que também ressuscitaremos. Se Jesus ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Desta maneira, a ressurreição de Jesus é considerada como as primícias, mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. Já diz 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo de número 20. Eu fiz uma menção a este verso e vou deixar destacado para que você possa acompanhar com bastante atenção.
primícia é o indicador de que a colheita está próxima, é o primeiro fruto. Sendo assim, nós que estamos em Cristo também experimentaremos uma ressurreição semelhante em Cristo. Jesus é o primeiro a experimentar um, um tipo especial de ressurreição, pois depois desta ressurreição, ele não sofreria mais a morte, visto que ele não era um simples ato de revivificação. Digo, de revivificação. Olhando por este prisma, todas as pessoas ressurretas antes de Cristo voltaram a experimentar a morte, tais como o filho da viúva de Sarepta, o filho da mulher sunamita, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Também incluiríamos aqui aqueles que saíram das sepulturas no dia em que Cristo morreu, precisamente depois do momento em que o véu do templo se rasgou, de alto a baixo, conforme Mateus capítulo 27, versículo 51 até o 54. Em relação à doutrina da ressurreição corporal do crente, o contexto de 1 Coríntios parece indicar que na igreja de Corinto havia os que criam na ressurreição corporal de Jesus, mas não aceitavam a mesma ressurreição para os crentes. Pelo menos é o que a gente se deduz a partir deste versículo de número 12. Vale a pena, se você quiser, fazer a leitura atenciosa deste. Feito a leitura, observe que em seu argumento, como o apóstolo Paulo vai fazer lá em Romanos, capítulo 8, versículo 11, e em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 até 21, Paulo relaciona intimamente a ressurreição de Jesus com a ressurreição do crente. Em Romanos 8:11, para que você venha se situar, ele diz: E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. E em Filipenses 13, versículo 20 e 21, lemos da seguinte maneira: Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si mesmo, a si todas as coisas. E quando a gente analisa do versículo 12 até o versículo 34 de 1 Coríntios, capítulo 15, a gente pode falar sobre o fato da ressurreição corporal. Aquele que diz que Cristo ressuscitou, obrigatoriamente deve dizer que haverá ressurreição dentre os mortos. Um fato está ligado ao outro. Negar a ressurreição de Jesus e, consequentemente, do crente é tornar vã a fé cristã. O cristianismo ficaria sem sentido se não houvesse a ressurreição de Cristo e perdêssemos as esperanças de não vir ocorrer a nossa ressurreição. Quero que você atente para estes versículos que serão lidos. Versículo 21 e 22. Mantenham destacados. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Ademais, no versículo 23 até o 24, o que nos diz? Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade
e todo poder. O que Paulo está demonstrando aqui é que a ressurreição será um fato no fim escatológico, quando Cristo se manifestar. Naquele dia, o último inimigo, conforme o versículo de número 26, que nos diz assim: ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Esse último, então, inimigo será destruído. E se não há ressurreição, não tem sentido fazer essa pregação de haver perigo por amor de Cristo. Porque como assim? Você vai estar em perigo por amor a Cristo se Cristo sequer ressuscitou? Observe que o fato da ressurreição, aqui conforme o apóstolo Paulo coloca, movia a vida de Paulo. Paulo sabia muito bem que Jesus havia ressuscitado, colocando-a numa dimensão de esperança. Ele tinha essa esperança. Viver por Cristo é viver na esperança da ressurreição. É o que nós aprendemos na palavra de Deus. Mas como se dará a ressurreição? A gente precisa fazer a leitura do versículo 35 até o 49 e perceber que nesse bloco de versículos, Paulo fala de como se dará a ressurreição. A pergunta do versículo 35 que eu faço, a leitura, diz assim: mas alguém dirá, como ressuscita os mortos? E com que qualidade de corpo vem? Ora, como ressuscitam os mortos e com que qualidade de corpo vem? Paulo vai procurar responder estas questões de diversas maneiras. O primeiro exemplo é da semente e das diferenças da natureza. A partir do versículo 36 até o 41, o apóstolo Paulo vai mostrar que, primeiro, ela precisa morrer para dar lugar a uma nova planta. É um exemplo muito sugestivo. Quem semeia, semeia apenas o grão, no versículo 37. Isso mesmo. Só analisar aqui, versículo 37. Semeia apenas o grão. Mas é Deus quem dá o corpo à planta. É só observar no versículo 38. O versículo 37 está ligado ao 38 e assim por diante. O que significa isso? Primeiro que para uma nova planta nascer, é preciso que a semente morra. Só há ressurreição para os que morrem. É por isso que a semente precisa morrer, e Paulo ensina aos Tessalonicenses, inclusive, que os que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus serão transformados e não ressuscitados. Estou aqui fazendo uma referência bíblica à primeira Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o 18. Vale a pena fazer a leitura desta referência. Mas, em segundo lugar, quem dá o corpo da planta é Deus. Versículo 28. Digo, 38. Mas Deus lhe dá um corpo como lhe aprouve, e a cada uma das sementes um corpo próprio. O que está dizendo aqui? Que outro ensinamento é que podemos dizer que há continuidade entre o corpo atual e o corpo da ressurreição. Isto porque no versículo 39 está sendo projetado até o 41. Vou deixar o destaque aqui para que você possa dar uma pausa no vídeo, fazer a leitura e atentar, porque há essa continuidade entre o corpo atual e o corpo da ressurreição. Pelo menos está sendo sinalizado. Paulo vai acentuar a diferença que há entre os corpos terrestres e celestes. A diferença é que ele procura acentuar é que é em relação à glória, conforme o versículo 40. A glória do corpo da ressurreição não se pode comparar com o que
com o corpo que se tem, embora haja uma relação entre ambos, como a que existe entre a semeadura e a colheita. Quando a gente vai para o capítulo 15, que é o mesmo, e dá uma olhada no versículo 42 até o 44, deixei aqui destacado para que você possa acompanhar-me. Paulo procura relacionar e mostrar isto entre o que semeia e o que colhe. Ele apresenta de forma de contrastes o corpo que temos atualmente e o que teremos na ressurreição. O estado atual é descrito como o ato da semeadura e a colheita simboliza o quê? A ressurreição. O primeiro contraste entre a corrupção e a incorruptibilidade, de acordo com o versículo 42, é o seguinte: hoje somos atingidos por doenças e tantos outros males que corrompem o corpo, isto é, sujeitam-nos à destruição. A morte é consequência natural do estado da corrupção do corpo. O corpo da ressurreição não sofrerá os limites da doença e da morte. Ele será incorruptível, isto é, não sujeito à destruição. Isso significa que o corpo será especial conforme a nossa esfera de vida, adaptado para a nova realidade e, espiritual ou celestial. Mas ainda há um contraste, porque tem uma palavrinha aqui que eu vou destacar, ignomínia. Deixei aqui em destaque, ignomínia e glória. São duas, na verdade, ó. Ignomínia significa desonra. E é isto que a morte nos traz. A morte traz a desonra. Por mais que vejamos a morte de um ponto de vista diferente, até redentor, ela não era propósito de Deus. O estado atual dará lugar à glória e um corpo glorificado igual ao de Cristo Jesus. Esta informação a gente tem onde? Eu vou aqui mostrar em Filipenses, no capítulo de número 2, digo 3, no versículo 21. E você vai me acompanhar e eu vou retornar a 1 Coríntios 15. 13, 21 diz assim, ó, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, até sujeitar a si todas as coisas. E retornando a 1 Coríntios, capítulo 15, a gente pode agora tecer mais comentários, porque não dá para expressar a radiante natureza deste corpo. Só aquele dia mostrará tudo isto, e então saberemos com certeza como ele será. Mas existe, de acordo com o versículo 43, um contraste entre a fraqueza e o poder. É o que a gente vai ver aqui. Eu vou destacar as duas palavras, porque eu destaquei antes ignomínia e glória. Agora, ó, fraqueza e poder. Existe sim um contraste. Explico rapidamente. O nosso corpo é limitado. As suas forças físicas são limitadas. E depois de despendermos esse esforço físico, ficamos cansados. Com o avanço dos anos, a fraqueza vai o quê? Vai aumentando e ficamos com menos vigor ainda. Mesmo com todo esse avanço da ciência, ela não pode deter esse progresso de enfraquecimento físico. O corpo da ressurreição se manifestará em poder e não haverá mais as limitações que temos hoje. O último contraste
apresentado por Paulo é entre o corpo animal e o corpo espiritual, de acordo com o versículo 44, que nos diz: semeia-se no corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. O que a gente pode observar aparentemente que o versículo quer mostrar um contraste entre o corpo atual, que é físico, e o não físico na ressurreição. Em contraste, porém, é enganoso, embora não seja fácil de explicar. E eu vou tentar fazer essa proeza, explicar para cada um de vocês a forma correta de se entender este texto bíblico. Muitos argumentam, com base nesse contraste entre esse corpo da ressurreição, que dizendo que não será físico ou material, mas apenas exclusivamente espiritual. Se nós aceitarmos que Filipenses capítulo 3, versículo 21, diz que o corpo da ressurreição será igual ao de Cristo, então o corpo de Jesus é o padrão. E depois da ressurreição, Jesus teve um corpo físico, porque foi tocado por Maria. A gente vê isto lá em João capítulo 20, versículo 17. E também Jesus se alimentou, conforme Lucas capítulo 24, versículo 38 até o 43. Ora, o corpo ressurreto de Jesus era físico. E se o nosso corpo será semelhante ao dele, isto indica que o nosso corpo não será espiritual, e sim um corpo físico. A exegese pode nos ajudar a resolver esta questão. Vamos então para 1 Coríntios. Eu vou colocar aqui 1 Coríntios, capítulo 2. Eu vou ler em português, versículo 14 e 15, que nos diz o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Eu fiz a leitura de 2 Coríntios, digo, de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, para mostrar que na passagem a palavra animal, deixa eu mostrar aqui para você, porque a nossa versão aqui fala o homem natural, isso mesmo, mas seria o homem natural, é este aqui, ó. Quando fala o homem natural, é o homem animal. Quando fala animal, porque há categorias dizendo animais racionais e irracionais. Nós estamos na categoria de animais racionais. Mas alguém vai dizer, a gente é que nem um animal feito um cachorro, um bicho. Não é isto. Porque animal vem da palavra anima, em latim, que significa alma. Está se referindo ao homem, a um ser que é animado, isto é, que tem alma. Uma alma nesse sentido, tá bom? Só para que você venha entender. Mas a palavra aqui, animal, é esta aqui, ó. Animal ou natural, tá? Da ideia de que está atrelada à questão de alma, natural, sensual e etc e tal. É esta aqui. O que a gente observa? Essa palavra, isso. Isso que vai mostrar uma inclinação carnal.
Mas já a palavra pneumaticós, eu vou fazer aqui, ó, esta aqui, pneumaticós, tem tudo a ver. E eu vou agora, você já viu a primeira, em destaque, a segunda também agora. A palavra espiritual é pneumatikos, esta última, usada por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14 e 15, para mostrar aquele que é dirigido pelo Espírito Santo. E na mesma passagem, ele utiliza a palavra animal ou natural, que é esta aqui, para indicar inclinações carnais. Em 1 Coríntios, capítulo 15, 44, prevalece o mesmo sentido. Ou seja, o corpo atual é dominado por impulsos carnais por causa da presença do pecado. Já o corpo da ressurreição será totalmente dirigido pelo Espírito Santo. O pecado não estará presente na nova ordem, porque não vai exercer o domínio sobre o corpo para fazer ser animal ou natural, ou seja, inclinado para o mal. O argumento dos versículos 45 e 49, que a gente viu anteriormente, no capítulo 15, vai nos ajudar a reforçar o ponto de vista acima, porque vai apresentar o contraste entre o corpo que herdamos de Adão, como sendo terreno e animal, e o que herdaremos de Cristo, que será celestial, isto é, próprio para a nova habitação. Vou voltar aqui no capítulo 15, versículo. Vou manter lá na parte final, para que você venha se situar, biblicamente falando, do versículo 45. Aí fala do primeiro Adão, tudo que eu estou falando aqui está mencionado aqui até o 49, tá bom? Quando a gente vai para o versículo 50 até o 57, fala sobre a ressurreição. Aí eu faço uma pergunta: a ressurreição é realmente necessária? Assim como hoje nós não nos é possível entrar no reino de Deus em sua consumação, porque a palavra de Deus diz, no versículo 50, mas digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Então, a gente não pode entrar no reino de Deus na consumação deste. As bênçãos da presença e do poder de Deus no novo céu e na nova terra não podem ser vividas com um corpo que perece, que é frágil e que será sujeito que está, na verdade, né, sujeito aos impulsos da carne. Será preciso um novo corpo físico para adentrar no reino dos céus em sua consumação. Por isso que haverá a ressurreição para os que estiverem morrido e transformação para os que estiverem vivos por ocasião da manifestação da vida de Jesus. Não é à toa que lá em Tessalonicenses, na primeira epístola, capítulo 4, versículo 16 e 17, nos diz o seguinte: Eis aqui vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Há palavras mais claras do que estas? Claro que não. Tudo isto acontecerá. E logo depois teremos o arrebatamento, quando estaremos com o Senhor para sempre. Neste quesito, a ressurreição e a transformação são as condições indispensáveis para desfrutarmos das glórias que o Senhor nos tem preparado. Os versículos 53, eu quero fazer a leitura, e 54,
apontam que a vitória final, inclusive sobre a morte, só se dará com a ressurreição e a transformação, porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Que palavra bendita, que coisa maravilhosa, numa alusão, naturalmente, à palavra de Deus. Finalizando, nós temos que confessar que não podemos responder a todas as questões sobre a natureza do corpo após a ressurreição. Alguns textos parecem indicar que algumas coisas frequentes em nosso estado atual cessarão no estado futuro, como é o caso do casamento, quando a gente analisa Mateus 22:30, e a necessidade de se alimentar, quando você observa 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Embora não possamos ter dado respostas precisas, afirmamos algumas ideias. Uma delas é que o estado futuro é muito glorioso e Deus nos dará corpos apropriados para a vida com Ele, para vivermos com o eterno, com o próprio Deus. É baseado nesta certeza que o apóstolo Paulo afirmou: as coisas que o que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que os amam. E firmado na certeza de que Deus cumpre as suas promessas, podemos afirmar como Paulo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E termino dizendo que a certeza maior é de que nós mesmos estaremos na glória futura e entraremos nessa glória futura com um corpo que o Senhor vai nos dar, o qual será perfeito. Perfeito para vivermos eternamente. Não vamos condicionar a nossa glória futura à nossa dificuldade de entender os detalhes de como ela se dará. Ela acontecerá com certeza. Confiemos, pois, na palavra de Deus, porque o que Deus diz se cumpre. E nós temos esta fé, logo, esta esperança. Que Deus nos abençoe e espero que você tenha gostado desta apresentação sobre um assunto tão difícil, porém importante de concebermos nesses aspectos gerais. Quanto aos detalhes, deixemos de lado. O mais importante é firmarmos naquilo que a Bíblia já nos revelou. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.